Bom, novamente a gente está com a aula de física, a gente vai estar gravando essa aula. Os exercícios sobre velocidade média, é aplicação simples, direta, né? Não tem muito segredo. Mas aqui é fazer contas, né? Então, primeiro exercício. O velocímetro de um carro indica 72 km por hora. Expresse a velocidade desse carro em metros por segundo. Bom, vou colocar aqui quilômetros por hora, metros por segundo. Vamos lembrar como a gente faz a conversão. Ou o contrário, né? Aqui metros por segundo, quilômetros por hora, tanto faz. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, que é o nosso fator de multiplicação ou de divisão. E metro por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Tá? Então, esse é o nosso quadro aqui de conversão de quilômetros por hora e metros por segundo. É isso que a gente vai estar usando para fazer essas contas, tá? Então, no nosso caso aqui, eu tenho 72 quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo. Quilômetros por hora e quero fazer ele virar metros por segundo. Então, nesse caso aqui, é dividir por 3,6. E aí é uma questão de fazer contas para dividir, tá bom? 72. Vamos lembrar como faz divisão com vírgula? Número decimal. Primeiro passo, iguala as casas, depois a vírgula. Então, se eu tenho aqui uma casa depois a vírgula, aqui também tem uma casa depois a vírgula. Aí o próximo passo, cancela a vírgula. Aí eu tenho 720, que divide 36. 72 dá para dividir 36, são duas vezes. Dá 72. Achei o zero. Vem zero para cá. Então, equivale a 20 metros por segundo. Ok? 72 é múltiplo de 36, então dá até para já pescar esse resultado aí, tá bom? Vamos lá, próximo. Se alguém tiver dúvida, pergunte, tá? Questão 2. Eu vou deixar esse quadro aqui nos acompanhando. Vai aqui para frente. Nós temos uma velocidade de 36 km por hora. Quer saber quanto corresponde em metros por segundo? E depois um de 15 metros por segundo. Quanto equivale isso em quilômetros por hora? Novamente, é a questão de fazer continha, né, gente? Então, 36 km por hora. Eu vou dividir por 3,6, né? E aí você vai chegar na conta. E o outro, ele quer 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Para saber em horas, vou multiplicar por 3,6. Então, é uma questão de fazer conta. 36, como eu disse, quando eu divido por decimal, primeiro passo, iguala as casas. De novo, aqui a gente já sabe que vai dar 10 vezes. Né? Se 72 foi 20, 36 é metade, então vai ser 10. Então, cancela a vírgula, uma 36 para 36 nada, aí abaixo zero, vai estar 10. Então, 10 metros. Na verdade, é um exercício apenas para vocês praticarem, tá? Não tem muito segredo esses exercícios aqui. E aqui é 15 vezes 36, ou, perdão,
3,6. Então, multiplicar por um número decimal é fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula, e no final você coloca uma casa depois da vírgula. 6 vezes 5 é 30, 6 e 3 que foi 9. Muda de casa, 3 vezes 5 é 15, vai 1, 3 e 1, 4. Então, aqui eu tenho 14, vai 1, 540. Como eu disse, a gente tem que lembrar que depois da vírgula aqui tinha uma casa, então aqui também tem que ter uma vírgula. A resposta, 54 km por hora. Opa. Por hora. São contas que você também pode deduzir. Se 10 é 36, 15 é 10 mais a metade. Então, seria 36 mais metade de 36, que é 18. Então, dá 54. Você pode fazer essas deduções que eu vou aceitar sim, tá bom? Tá certo. Vou jogar nosso quadrinho aqui para frente. A velocidade escalar média de um ponto material, num dado intervalo de tempo, é de 180 km por hora. Então, 180 km por hora, eu quero saber quanto em metros por segundo. Então, vou dividir por 3,6 e a gente descobre o resultado. Igual as casas. Cancela a vírgula. Fica 1.800. Aí vai dar quanto aqui? 5 vezes. 5 vezes 36 é 180. 5 vezes 30 é 150. 5 vezes 6 é 30. 150 com 30 é 180. Baixei o zero aqui. 50. Então, equivale a 50 metros por segundo. Continuamos. Exercícios realmente de aplicação da fórmula, não tem muito segredo ainda. Aqui tem sobre Joaquim Cruz, desculpa. Joaquim Cruz, um brasileiro que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles. Ele correu 800 metros em 100 segundos. Então, velocidade média dele, lembra, deixa eu colocar aqui, velocidade média é igual à distância estou escrevendo aqui para vocês lembrarem, tá? Por tempo. Que a gente usa o nosso ΔS sobre ΔT, variação da posição, né, do espaço, sobre variação de tempo. Aqui a variação ele já nos deu, a velocidade média é de 800 metros sobre o tempo de 100 segundos. Então, aqui uma simplificação simples, óbvio, está na cara, né? Cancela os dois zeros aqui. Então, ele tem uma velocidade média de 8 metros por segundo. Se eu quiser saber em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá? Dá quase 32 quilômetros por hora a corrida de Joaquim Cruz. Como ele não pediu uma unidade específica, você deixa na unidade que ele te deu. Se ele pedisse numa outra unidade, você ia fazer a conversão. Exercício 5. Já correndo com o nosso quadro aqui. Também velocidade média,
Aqui está falando de um nadador, ele faz uma piscina de comprimento de 50 metros em 25 segundos. Então, não vou colocar a fórmula de novo, tá? Velocidade média é a distância, 50 metros, por 25 segundos, que é o tempo. Então, ele vai nadar a 2 metros por segundo. De novo, se eu quiser saber em quilômetros por hora, multiplica por 3,6, aí você vai ver que dá 7,2 quilômetros por hora. Aplicação simples de velocidade, sem muito segredo. Lógico que a gente pode complicar sempre, né? Tá, mas não é o caso agora. Suponhamos que o carro gaste 4 horas para percorrer uma distância de 400 quilômetros. Também bem direto, bem tranquilo. Você vai pegar a distância, 400 quilômetros, e vai dividir por 4 horas. E aí você vai ter a velocidade média, né? 4 horas. Então, sua velocidade aqui é de 100 quilômetros por hora. Sétima questão. Vou colocar aqui para frente. O atleta passa pelo T1, né, o instante T1, tempo 1, com 10 segundos, passa por uma posição 50 metros, no instante T2, passa com 20 segundos, e a posição é de 120. E ele quer saber a velocidade média entre T1 e T2. Então, vamos desenhar aqui, nesse caso, para a gente entender o que está acontecendo. Então, ele passa por uma posição S1, com T1. E depois por um S2 com tempo 2. Com 10 segundos, ele passou pela posição 50 metros. Um tempo 2, então, 20 segundos, ele passou na posição 120. E aí ele quer saber qual é a velocidade média. Lembra, a velocidade média é a variação de posição, quer dizer, a distância percorrida pelo tempo gasto, que é a variação de tempo. Como eu posso calcular isso? 120 menos 50 vai me dar o quê? A distância percorrida, ok? A distância daqui... Opa, deixa eu trocar aqui. A distância daqui até aqui é o meu ΔS. E o tempo gasto nesse trajeto é o meu ΔT. Então, de 50 para 120, 120 menos 50. De 10 segundos para 20 segundos, 20 menos 10. Então, eu vou ter 70 metros percorridos em 10 segundos. Logo, a resposta, 7 metros por segundo. Tá? Então, eu pego a variação. Porque ele não me deu já a distância. Falou assim, ele percorreu 70 metros em 10 segundos. Ele me deu as posições, e aí eu utilizo as posições para fazer o cálculo de velocidade. Tá bem? Oitavo. Um automóvel passou pelo marco 30 quilômetros de uma estrada às 12 horas.
A seguir, passou pelo marco 150 dessa mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre esses dois marcos? Então, praticamente é a mesma coisa que a gente fez agora. Probleminhas só vão mudando um pouquinho a história, se eu estou usando metros ou quilômetros, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Ó. Quando ele passou pelo quilômetro 30 quilômetros, ele observou que eram 12 horas no relógio. Quando ele chegou no quilômetro 150, ele observou que eram 14 horas. Ou senão, ao meio-dia, o motorista olha o seu relógio, né? Perdão. Ao meio-dia, o motorista olha a placa de referência na pista e vê que está no quilômetro 30. Após, né, percorrer um determinado trecho da mesma estrada, observa que às 14 horas no relógio, ele está passando pelo quilômetro 150. As historinhas, elas vão mudando, mas no fim, o cálculo é exatamente o mesmo. Velocidade média é você pegar a posição final menos a inicial. Então, 150 menos 30, porque daí eu calculo a distância e divido pelo tempo final menos o tempo inicial, que eu calculo a variação de tempo desse trajeto. Eu vou ter 120 quilômetros percorridos durante 2 horas. Portanto, a velocidade média foi de 60 quilômetros por hora. Tá? Então, as histórias vão mudando, mas os cálculos praticamente são iguais, né? Quer dizer, são iguais. Só a historinha que vai mudando. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9h30, ele passa pelo quilômetro 240. E aí, eu quero saber qual é a velocidade média nesse intervalo de tempo. Agora, a gente só tem que prestar atenção, porque eu tenho aqui 9 horas e 30 minutos. Não é difícil, é só a gente fazer um exercício de atenção para fazer a conta. A proposta é exatamente igual à das duas anteriores, né? O quilômetro 30, ele passou às 6 horas da manhã. Quando chegou no quilômetro 240, eram 9 horas e 30 minutos. O que eu tenho que ter em mente é o seguinte, eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade. Se eu estou trabalhando horas, tudo tem que ser horas. Então, esses minutos têm que se transformar em horas. Então, a minha velocidade média aqui é de 240 quilômetros, que é a marca final, menos o 30 do inicial, dividido 9 horas e 30 minutos. 30 minutos é metade de uma hora, ok? Então, eu posso representar 9 horas e 30 minutos como 9,5 de minutos. E cuidado, não é 9,3, 9,5. Meia hora é 0,5. Então, vai ficar 9,5 menos 6. Bom, então eu vou ter aqui 210 quilômetros percorrido em 3,5 de horas. É uma questão de fazer conta, né? 210 dividido por 3,5
Iguala, cancela, dá 210, dá 6, 6 dá 180, 30, 210. Então, beleza, 0, 0, 0. Vai dar 60. Então, 60 quilômetros por hora de velocidade média. Então, nesse caso que tem minutos, você tem que estar sempre atento que tem que fazer as transformações de unidade, né? 30 minutos, meia hora. Então, você pode fazer regra de 3, como você quiser, tá bom? Décimo. Motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 340. De uma rodovia às 13 horas. Entregou a carga no quilômetro 120 às 16 horas. Qual foi a velocidade média do caminhão? Olha só. Aqui tem que estar atento. Então, ele pegou a carga no quilômetro 340. A gente está considerando sempre a direita como positivo, tá? Como crescente na reta numérica. A gente tem falado disso desde das outras aulas. Então, ele pegou aqui às 13 horas. E foi para o quilômetro 120. Chegou lá às 16 horas. Quando eu vou calcular a velocidade média agora, eu pego o final menos inicial. Então, 120 menos 340. E eu tenho 16 menos 13. Quando a gente for fazer a conta, aqui vai dar menos 220, é isso? 220. Menos 220. Dividido pela diferença do tempo aqui, vão ser 3 horas. Opa, mas deu negativo. Será que tem alguma coisa errada? Eu acho que não, né? Quando eu faço subtração, eu pego o sinal do maior valor. Maior 340. 16 menos 13 é 3. Se eu fizer essa conta, vou colocar aqui embaixo, a velocidade média vai ser menos, vou fazer a continha. 220 não vai dar inteiro, né? Já sabe que vai dar decimal. 22 dá 7, dá 21, que dá 10, dá 3, que dá 9, dá 1. Aí eu acrescento 0,3, dá 1, e assim sucessivamente, né? Então, vai dar menos 73,3, e aí vai ter a nossa reticências aqui, né? Porque não vai ter fim, aproximadamente, né? Quilômetros por hora. Mas está certo eu falar isso? Está. Por quê? Porque nós entendemos que quando a velocidade é negativa, é porque nós estamos em sentido contrário da trajetória que nós definimos. Por isso que ele acaba dando negativo. Se você fizer a conta normal aqui, ia ser 340 menos 120, ia dar positivo, e o 13 menos 16 ia dar negativo. Ia continuar dando negativo.
Ele sempre vai dar negativo. Para quê? Para explicar que eu estou em sentido contrário da minha trajetória. Minha trajetória é sempre crescente. Você não tem como fazer uma trajetória decrescente. Decrescente, eu tenho que mostrar que está acontecendo, que eu estou vindo do maior para o menor. E como eu faço? Através do sinal do negativo. O velocímetro nunca vai marcar menos alguma coisa, tá? Ele sempre marca a velocidade. Nossa velocidade é sempre um valor positivo. Mas para indicar que eu estou fazendo sentido contrário na física, eu uso negativo. É a mesma coisa quando a gente for ver aceleração. Como eu sei que eu estou desacelerando? Quando a aceleração dá negativa, quando há uma diminuição da velocidade, aí está desacelerando, ok? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas eu só quero que você entenda que esse negativo, ele indica que você está em sentido contrário da trajetória. O nosso caminhão aqui, ele saiu dessa posição e está indo para lá. E a parte positiva da nossa seta é para cá. Tudo bem? Só para fazer essa indicação. Vamos fazer aqui o 11º, para a gente encerrar essa parte. No verão brasileiro, as andorinhas migram do hemisfério norte para o sul, numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual é a distância que elas percorrem em um dia? Então, se eu tenho velocidade igual a distância por tempo, é só você fazer a substituição na fórmula. 25 é a velocidade. Distância é o que eu quero saber. 12 horas é o tempo que elas voam. Então, quando você faz a substituição, na realidade, você só faz uma derivação. Esse 12 que está dividindo a distância, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, distância igual a 25 vezes 12. Né? Tem aqueles que, não é a mesma coisa que multiplicar em cruz? Sim, mesma coisa, né? Se você multiplicar em cruz aqui, sai do mesmo jeito, tá? O cálculo é o mesmo. Aí a distância aqui, é só calcular. 10 vezes 25 é 250, 2 vezes 25 é 50, então a resposta aqui é 300 quilômetros. Tá? Só você fazer a multiplicação aí e você vai chegar nessa resposta. Ok? A gente vai concluir com esse exercício e depois a gente já vai dar. Muito bem. Questão 12. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos? Se é 1 metro por segundo, durante 120 segundos, é bem direto, né? Vai andar 120 metros. Nós vamos fazer a aplicação aqui da fórmula só para ir praticando. Velocidade, a distância sobre tempo, tá? Então, a velocidade que ele me deu foi de 1. Eu tenho que prestar sempre atenção na unidade, né? Então, aqui é metro por segundo, aqui é segundo, então a resposta vai ser em metros. Se tivesse em outra unidade, teria que fazer a conversão. Ele quer saber a distância percorrida num tempo de 120. Então, na realidade, é só você multiplicar em cruz ou passar o 120 multiplicando 1, é a mesma coisa, tá bem? Então, a nossa distância aqui é de 120 metros. Muito bem. Exercício 13. Um foguete é lançado à Lua com velocidade de 17.500 km por hora, gastando 22 horas na viagem. Calcule com esses dados a distância da Terra à Lua em quilômetros. Mesma coisa. Velocidade, distância e tempo.
17.500. De novo, nós temos quilômetro por hora, temos hora, então vamos calcular em quilômetros. Então, aqui nós temos a velocidade, a distância é a pergunta, e o tempo é 22. Então, 22 vai passar multiplicando, então nossa distância vai ser de 17.500 vezes 22. Vinte e dois. Dez, vai 1, 14, 15, vai 1, vai 5. Então, 0, 0, 0, 5, 3. A resposta, 385.000 quilômetros. 380. 385.000 quilômetros, aproximadamente. A gente vai estar falando de velocidade média, né? Ou, perdão, velocidade constante, então a gente vai ter essa distância. 14. Um trem viaja com uma velocidade constante de 50 metros, perdão, 50 km por hora. Ele quer saber quanto tempo ele gasta para percorrer 200 km. 50 km por hora, 2 horas 100, 4 horas 200, né? Bem direto também, fácil de fazer. A gente está fazendo exercícios de aplicação. Então, eu tenho velocidade 50, a distância é 200, e eu quero saber o tempo. O que a gente está fazendo, na realidade, é derivação, né? Troco 50 com o t, vou ter t igual a 200 dividido por 50. 200 por 50 é 4. T igual a 4 horas. 15. Uma motocicleta percorre distância de 20 metros com velocidade média de 10 metros por segundo. Qual o tempo gasto? Exercício parecido com o anterior, só com unidades diferentes, né? Velocidade, distância, tempo. Vocês percebem que eu nem estou usando ΔS, ΔT, porque aqui são exercícios diretos, tá? Então, eu tenho 10 de velocidade, tenho 20 metros de distância, e ele quer saber o tempo. De novo, é só trocar ele de posição aqui, passa multiplicando, esse vem dividindo, então fica 20 por 10. 20 por 10 é 2, com tempo 2 segundos. Dezesseis. Se um ônibus andar a velocidade de 50 km por hora e percorrer 100 km, quanto tempo vai ser gasto? Vocês não tiveram muita dificuldade em fazer esses exercícios, é bem tranquilo. 50. Distância é 100. O tempo a gente vai descobrir que vai dar 2, né?
Então, tempo 100 dividido por 50. Então, no caso aqui, 2 horas. Eu tenho que sempre estar atento à unidade que eu estou usando, tá bem? Dezessete. Aí eu vou ter que fazer uma conta aqui para me auxiliar. Suponha que o carro acima percorra a pista com uma velocidade média de 100 km por hora. Em quantos segundos ele dá uma volta? Então, eu vou ter que observar a pista, marcar todas as dimensões aqui de medida, somar para saber a distância, né? Ele me deu a velocidade é 100, só que 100 km por hora, eu tenho que estar atento a isso. Ele está me dando a distância, só que essa distância tem que ser somada aqui com as medidas, e elas estão em metros, e ele quer saber o tempo em segundos. Então, vamos fazer essa soma. Eu vou usar aqui um quadrinho do lado para facilitar. Pode diminuir a fonte. Vou começar por aqui em cima. 175, 300. Comecei aqui nesse correr loop, que é 150. Vim para cá, 300. Essa curva do Newton é 120. Aí eu tenho um retão aqui, 780. Tem uma curva de 60. Depois eu tenho 400 numa reta oposta. Tem uma outra curva de 150. Tem uma pequena reta aqui de 150 também. E eu fecho toda a pista, né? Então, lembrando aqui, eu comecei por aqui, ó, tá? E fiz esse sentido para somar as distâncias. Todos eles são em metros, então é só somar agora e ver quanto vai dar isso. Vamos lá. 300, 700, 700 aqui dá 900, 700 com 900, 1.600, 1.900, 2.075, 2.075, 2.135. 5, 7, 9, 17, 23, 33, 3, 4, 7, 8, 15, 21. Isso mesmo. A minha distância, 2.135 metros. Deixa eu pegar essa distância aqui. Deixar ela aqui desse ladinho, só de apoio. Bom, eu quero calcular o tempo, né? Quantos segundos, então é o tempo, só que em segundos. Então eu tenho velocidade em quilômetros por hora, tenho distância em metros e quero o tempo em segundos.
como resolver nesse caso? Ou eu transformo a velocidade em metros por segundo, é uma maneira, porque daí eu tenho uma distância e vou calcular o tempo. Ou eu calculo a distância em quilômetros, faço uma conversão aqui para quilômetros, calculo o tempo em horas e depois eu converto ele para segundos. Tá? Então, de qualquer maneira que você fizer, vai chegar no resultado. Aí depende do que você visualizou na hora de transformar. Essa fórmula não muda. Opa, deixa eu pegar o lápis. Velocidade é distância sobre tempo. Então, eu vou ter que fazer essa divisão, né? Porque, como eu quero saber o tempo, se eu derivar aqui, então o tempo vai para cima, a velocidade vem para baixo. Então, a fórmula vai ser distância sobre velocidade. Então, eu tenho que ver o que é mais prático para fazer, né? Vamos lá. Eu vou usar uma estratégia, cada um usa a sua, tá bom? Eu vou trabalhar com a velocidade. Velocidade de 100 km por hora. Né? Hoje eu não coloquei aqui a transformação. Então, quilômetros por hora para metros por segundo. Nós temos que fazer o quê? Dividir por 3,6. É o nosso fator de transformação. E o contrário, de metros por segundo, nós multiplicamos por 3,6. Tá? Então, é só lembrar das regrinhas aqui. No caso aqui, nós vamos ter que dividir isso por 3,6. Então, quando eu dividir por 3,6, ele não vai dar exato. 100, 3,6. Primeiro passo igual às casas. E aí cancela a vírgula. Uma vez 36, duas vezes 72, 3, 108. Então vai ter que ser duas. 72, vai sobrar 28. Vou baixar o zero aqui. Então, uma 36, 2, 72, 3, 108, 4, 144, 5, 180, 6, 180, 216, 216, 7, tá, 210 com 42, 252, tem que ser 7. 7 vai dar 252. Opa. 52. Então, vão faltar 28. Já deu aqui que vai dar uma dízima, né? Porque esse aqui tinha sobrado 28, eu descobri 7. E aqui vai sobrar 28. Quando acrescentar o zero, tem a vírgula. E vai dar 7, 7, 7. Infinitamente aqui. Então, a velocidade é de 27. Vou colocar aqui, vírgula 7. Vou arredondar isso para não ficar fazendo conta muito grande depois. Que 27,777, 7,8, tá bom? Isso em metros por segundo. Então, eu converti a velocidade de metros por segundo, perdão, de quilômetros por hora para metros por segundo. Vou apagar essa parte aqui. Então, meu tempo, essa distância, 2.135,
que já está em metros, dividido por 27,8. E aí eu vou saber quantos segundos ele gasta para dar a volta. De novo, fazer continha. Está mais praticando conta de divisão do que fazendo os conceitos físicos. Iguala as casas, cancela. E aí vamos ter que quebrar a cabeça aqui. Vão ser 6, 5... 4, 39, 10, 13, não, foi longe. Seis. 7. É a questão de fazer conta, né, gente? Eu tô gastando tempo aqui desnecessário, mas vou fazer. 49, 54, 14, 19. 1946. Então, vão ser 54. Nove. Cento e 189. Então, 6.668. Me dá 2, 2 e 2. E aí continua a divisão com a resposta aproximadamente 76 segundos. Vou gastar mais tempo fazendo divisão. Só uma coisa, todas as vezes que eu trabalho com questões para atividade avaliativa, os resultados são sempre exatos, tá? Aqui, na verdade, eu peguei um exercício e ele acabou gerando várias contas decimais aí. Que é só para fazer as continhas, depois vocês podem fazer e colocar exatamente o resultado, tá bom? Então, tempo 76 segundos aproximadamente, para ele percorrer 2.135 quilômetros, perdão, 2.135 metros a 100 km por hora. 18. A distância entre Madrid e Nova York é de aproximadamente 5.600 quilômetros. Ele percorre essa distância em 7 horas. Qual a velocidade? Direta, né, gente? 5.600 dividido por 7. Então, velocidade
8 vezes 7 é 56. Então, velocidade média 800 km por hora. E o nosso último exercício aqui. O carro vai de São Paulo a Campinas, dá 90 km, parando durante 30 minutos num posto à beira da estrada para refeição e abastecimento. De São Paulo até o posto, ele gasta 1h30, fazendo o percurso do posto até Campinas, mais 30 minutos. Calcule a velocidade média do carro. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, eu preciso saber qual é a distância total. A distância total é 90 quilômetros, né? Eu vou sair de Campinas, perdão, de São Paulo até Campinas. Então, a distância é 90 quilômetros. O tempo é parando durante 30 minutos à beira para uma refeição. De São Paulo até o posto é 1h30. E depois do posto a Campinas eu tenho mais meia hora. Então, ele vai ficar 1h30 de São Paulo até o posto. Parou meia hora, deu 2 horas. Aí depois ele gastou mais 30 minutos. Então, ele gastou 2 horas e 30. Então, 2 horas e 30 minutos. Aí eu tenho que lembrar que 30 minutos corresponde a meia hora. Então, vai ser 90 dividido por 2,5. Tá? 2 horas e 30 minutos é equivalente a 2,5 de horas. E aí você vai dividir 90 por 2,5. Nos casos, cancelou. 90 por 25 dá 3, dá 75. Sobram 15. 0. 6 vezes. 6 vezes 25. 50, 100, 150. Isso. Então, velocidade média 36 km por hora. Essa impressão de ter andado tão pouco, mas é que ele teve uma parada, né? Então a gente calcula a velocidade média com todo o percurso dividido por todo o tempo, ok? E assim a gente encerra esses exercícios.